digital, oportunidades e desafios. Este foi o tema da Mesa Redonda, promovida pelo Colégio Universitário e que você acompanha agora no Leite Aberta. A escola não pode fugir das realidades que a rodeiam. E se tem uma realidade que rodeia hoje nossas escolas, é a internet. São os aplicativos e tudo que a gente possa pensar em mídias. Mas a escola também não pode ser omissa e deixar que essas realidades se imponham sobre o que ela deve defender. E o que a escola deve defender? Os valores, os princípios morais, a ética, a moral. E tudo que vier contra isso, ainda que seja digital ou não, deve ser mediado pela escola. Quando falamos de era digital, impossível não ligarmos o nome do professor Machadinho, que é super conectado com toda essa questão, né? Conectado na política, sempre presente nas redes sociais, não só de maneira pessoal, mas também conectado pelo colégio de uma forma geral, sempre trazendo novidade, sabendo o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma marca registrada. E hoje esse assunto aqui era digital, é um pouco paradoxo, inclusive. É verdade. Bom, nós começamos com os Apple II, né, em 1982, né? Então, naquele tempo era computador movido a carvão, mas realmente a coisa evoluiu, né? E a gente vê hoje esse mundo fantástico, a gente vive hoje da tecnologia digital. Mas se ficar uma coisa bem clara, que com certeza o pessoal vai explorar nas mesas redondas, que seria o seguinte: a tecnologia, ela é necessária, mas ela não é boa nem ruim. Quer dizer, a tecnologia depende, o uso dela depende da maneira que você usar, você vai saber se você vai ter um bom ou mau resultado. Depende da maneira que você usa e também da intensidade que você usa. Então vai ser discutido os próprios efeitos neurológicos, psicológicos que pode o excesso de uso trazer para as crianças, né? Então vai ser abordado o assunto desse tipo. E dando aquele alerta para os pais, né, que infelizmente é mais uma coisa que os pais têm que ficar de olho dos filhos. Quer dizer, não dá para deixar o celular, o computador, criar o filho dele, como a gente queria antigamente que a televisão criasse, né? Hoje não é mais a televisão, hoje é o smartphone, hoje é o computador, que não pode criar nossos filhos por conta. Quer dizer, os pais têm que estar sempre acompanhando, verificando, dosando, não deixar o excesso, porque o excesso traz problemas neurológicos, traz problemas sérios, né? E, enfim, inclusive falando agora como pai, e não como diretor do colégio, quando meus filhos nasceram, 14 anos atrás, à medida que foram surgindo essas evoluções, smartphone, tablet, uma das preocupações minhas era quando eu libero isso para eles. Que acho que é a preocupação da maioria dos pais, a gente sempre fica perdido em relação a isso, né? Exatamente. Até que um dia eu vi uma entrevista do Bill Gates, e onde ele dizia o seguinte, que até os 13 anos de idade, os filhos dele jamais puseram a mão no computador. Eu falei, supostamente esse sujeito deve ser o que manja mais disso aí no mundo, né? E se ele não quer isso para os filhos dele, por que eu vou fazer com os meus, né? E seguir isso aí, quer dizer, os meus filhos realmente só tiveram um pleno acesso a computador, ganharam o seu primeiro smartphone, que eu acho que foram os últimos alunos a ganhar smartphone da série deles aqui no colégio, aos 13 anos. Eu não liberei antes. E você pode ver a coerência disso, por exemplo, você vai fazer o cadastro no Facebook, 13 anos é a idade mínima. Todos esses programas sociais, de mídia social, todos exigem 13 anos. Agora, infelizmente, tem pai que deixa o filho que tem 10 escrever que tem 13, deixa o filho fazer o cadastro, e aí não está cuidando, não está fazendo a parte dele. Então o pai, infelizmente, vai ter que fazer a parte dele. É chato, mas é uma missão árdua, né? Exatamente. Educar é difícil, né? Missão árdua, mas o pai não pode se omitir. Tá? Então isso realmente é o fato que vai ser bastante frisado aí, que vai ter que ser feito um pacto realmente entre a escola, os pais e os alunos em relação à limitação desse uso. Quer dizer, o uso é ótimo, mas tem que ser limitado. Quando eu disse paradoxo, eu acho até interessante eu ressaltar essa questão. Não é que a gente fale que o colégio universitário se posicione contra o uso da tecnologia. Não. Inclusive, utiliza a tecnologia a favor do ensino. Né? Acho que a gente deve ressaltar isso. Nós temos os aplicativos do sistema Aridsá, que tem toda a matéria para eles estudarem, aulas em vídeo, etc., provas.
que eles podem fazer online. Então isso é necessário, absolutamente necessário. Agora o que não pode é realmente deixar o filho virar um escravo da tecnologia, escravo da internet. Quer dizer, a internet é nossa escrava, não nós dela. Então isso aqui é muito importante frisar. Inclusive tem aquela outra frase também muito interessante, que pessoas falam, nossa, que legal, Facebook, Twitter, Instagram, a gente usa de graça. Não, quando você usa alguma coisa de graça, na verdade você é mercadoria. Quer dizer, eles vão pegar teus dados e vão usar. Que nem eu digo, por exemplo, entra no site do Walmart, procura uma mercadoria lá, mas olha, mas não compra. O que vai acontecer? No teu Facebook, você vai receber pelo menos uns 3 meses informações daquela mercadoria. Agora, como é que aconteceu isso? Porque o Facebook vendeu para o Walmart essa informação. Então é assim que eles ganham dinheiro. Então nós somos a mercadoria. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos deixar. Você veja, tem uma pesquisa sobre marketing digital que mostra o seguinte: criança com menos de 10 anos hoje usa o YouTube como nós usamos o Google. Quer dizer, você tem que fazer uma pesquisa sobre alguma coisa. O que você pensa? E eu também. Nós vamos ao YouTube, nós vamos ao Google e perguntamos, não é? Sobre aquilo. As crianças de 10 anos para baixo, eu acho até que mais, mas a pesquisa que eu conheço é com 10 anos. Elas vão ao YouTube. Então elas já não veem texto, elas não leem um texto para fazer uma pesquisa, elas veem um vídeo de alguém falando sobre aquilo. Era Digital, oportunidades e desafios. Este foi o tema da mesa redonda promovida pelo Colégio Universitário. E eis a questão, o porquê desse tema, que acaba gerando um pouco mais de polêmica nesse aspecto aí de que pode e do que não pode. Por que a escolha dele, Raquel? Na verdade, é o que a gente tem vivido na escola, seja na sala de aula, seja nas relações fora da sala, enfim, é a nossa rotina, né? E a tecnologia está aí, não tem como negá-la. Entretanto, como lidar com a tecnologia? Nós não sabemos. É muito novo para todo mundo, né? Você que sabe, está faltando com a verdade, porque é muito novo. Como o professor Marcos disse, para a gente incorporar uma realidade social, a gente precisa de anos convivendo. E a tecnologia é muito rápida. Até poucos anos atrás, a gente nem sabia o que era Google. Não é verdade? De repente tem o Google, de repente tem o tablet, de repente tem o smartphone. E assim foi, que a gente não parou para ver e foi caminhando sem refletir. E hoje isso estourou de uma forma bastante preocupante aqui nas nossas mãos, na escola. Porque é o lugar de convivência, é o lugar da formação. A escola tem esse papel de formação do cidadão. E a tecnologia está atrelada a essa formação nos dias de hoje. Agora, Raquel, quando você fala que estourou aqui na escola, o que significa isso? Como que a gente percebe esses gestos? Quais são as atitudes? É a questão de trazer para a escola o aparelho celular, o tablet? Como que eu consigo identificar? Porque às vezes fala assim, bom, estourou na escola. Como? No comportamento, seja das crianças, seja dos adolescentes, seja dos pais. As próprias crianças com os grupos e não sabem lidar com os grupos. Então, acabam postando coisas que não deveriam postar. Inadequadas, inclusive, para a idade, porque eu tenho acompanhado algumas coisas e falo assim, peraí, mas ela é menininha, né? Exatamente. Incluindo pessoas que elas não conhecem e quando você vai ver é um adulto, mas que também está mentindo a idade, entendeu? E o próprio tempo de concentração dessas crianças, porque o que está acontecendo? Até nós adultos, não é? Ai, será que tem alguma mensagem? Será que eu esqueci alguma? E você fica, então, se nós adultos estamos vivendo essa ansiedade, você imagina a criança e o adolescente. Então, não é que o universitário seja contra a tecnologia ou esteja negando a tecnologia, mas a gente precisava desse tempo, e vamos de outros momentos, para a escola e a família conversarem.
a tecnologia tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço. Não pode ser o contrário. Professor, qual é o limite ideal de uso do celular para adolescentes de 13 e 14 anos? Eu responderia que o tempo da internet é menos importante do que a qualidade do uso. Se ela usa durante 2 horas de uma forma inadequada, eu acho que já passa a ser tragédia. Se ela usa 2 horas de uma forma orientada, de uma forma que geralmente gere conhecimento, né, valorize o aspecto cognitivo, ou que gere algum tipo de benefício social, que eu já acho até um pouco mais difícil, eu acho que o tempo máximo, no caso, pelo menos pelo que eu consegui inferir aqui, seria de 2 horas, mas isso para estudo.